Hoje eu vim falar aqui com um pouquinho mais de calma com vocês sobre a escola regular e a escola especializada para autismo. Quando a gente fala em escola regular ou escola especializada, na verdade uma não precisa existir em detrimento da outra, né? As duas precisam existir com características e modelos diferentes, exatamente para que os pais, né, a mãe, tenham a opção de definir o que é melhor para o filho deles, se fica numa escola regular ou numa escola especializada. O ponto importante aqui é que os dois precisam oferecer um trabalho de qualidade. Quando a gente fala em uma escola especializada, a gente fala numa escola que precisa presumir competência, que precisa fornecer os conteúdos acadêmicos. Não é só terapia, não é só fazer colinha. Se o menino está com 10 anos, ele precisa, é uma escola especializada, ele precisa ter os conteúdos acadêmicos naquela série. Porque ele tem presunção, ele tem inteligência, ele tem um código cognitivo preservado. E quando você passa a ter um olhar sobre a ótica da presunção de competência e inteligência, você vê como eles são capazes e como isso precisa ser respeitado. Assim como na escola regular, junto com crianças típicas, ele precisa ter as características individuais respeitadas, ele precisa ter um momento, um lugar onde ele possa se regular. As pessoas da escola precisam entender minimamente de integração sensorial, de acomodação sensorial. Ele precisa ter as adaptações que não são complexas. Quando a gente presume competência e inteligência, as adaptações são pequenas, respeitando as características do aluno. Então isso é muito importante. Então, quem vai decidir se a criança nível 1, 2 ou 3 de suporte vai para uma ou outra escola é a família. Na minha opinião, as duas escolas precisam estar preparadas para qualquer um desses casos. E algumas pessoas, nível 2 e 3 não conseguem ficar numa escola regular. Balela, porque no Colégio Redentor nós recebemos crianças nível 1, 2 e 3 e até do nível 4, né, que é aquele nível absolutamente desregulado, fora da curva. A gente recebeu meninos assim e que foram absolutamente incluídos na escola de aula. É claro que não é só pegar a criança, jogar lá dentro de qualquer jeito e não fazer um trabalho com a equipe. E acredite, esse trabalho não implica em muito dinheiro, nada disso, é capacitação, é que a equipe seja capacitada, esteja preparada, saiba de integração sensorial, saiba das questões orgânicas que influenciam o trabalho daquele aluno, o comportamento daquele aluno, saiba como presumir competência, saiba como regular a criança. A escola inteira precisa saber como regular e entender o tempo da criança, respeitar o tempo da criança. Ela não precisa ficar o tempo todo na sala de aula. Em alguns momentos, com muito ruído, ela pode sair, fazer uma atividade separada, ficar junto nos momentos que são mais importantes, compartilhando conhecimento com os outros alunos. E a escola especializada, por outro lado, não é só terapia, né? Ficar fazendo cortezinho de papel, cobrindo, fazendo as atividades como se fossem crianças, sem respeitar que a gente está falando muitas vezes de um rapaz de 18, de 10, 12, enfim, adolescente. A gente precisa entender isso. Eu gosto muito da escola regular, da convivência com as crianças típicas, mas eu acho muito importante que a escola regular também tenha as crianças atípicas e eles tenham um momento só deles. Lá nos Estados Unidos, o meu filho foi para uma escola, a última escola que a gente foi, em Celebration, né, que dependendo do nível ele ia para alguma escola onde a gente morava. Ele foi para uma escola onde ele ficava com crianças que não eram só, né, adolescentes que não eram só autistas, tinha outras características. Um grande pecado que eles cometeram lá foi taxar o meu filho de deficiência intelectual. E quando eu voltei para o Brasil, eu constatei que ele não tem deficiência intelectual. Então, nessa fase lá nos Estados Unidos, eles faziam um processo progressivo. As crianças ficavam numa sala especializada dentro de uma escola regular e, aos poucos, eles eram inseridos nas salas regulares. E como que isso era feito? Eles pegavam simplesmente, por exemplo, o meu filho fazia atividade física junto com as crianças típicas porque ele tinha muita habilidade. Uma menininha que era amiguinha dele lá na escola, era uma menina com síndrome de Down, ela não tinha habilidade motora ali para educação física, mas ela cantava, então ela ia
para o coral. Então ela participou do coral, e no coral maravilhoso do final do ano letivo, onde o Paulo também cantou, de Natal, uma das coisas mais lindas que eu já presenciei na minha vida, a menina estava lá cantando, fazendo parte dali. Então essas adaptações, e o tipo de adaptação, se vai ter o tempo todo, quanto tempo vai ficar na escola, na sala especializada, quanto tempo vai ficar lá, isso depende de uma equipe que trabalha de forma séria, olhando para o aluno, sem ficar preocupado, não pode, não tem cota para isso, não tem número para aquilo, não, é um respeito total às características do aluno, exceto por aquele pecado que eles cometem em relação à deficiência intelectual. E as escolas especializadas lá, a gente tem histórias de todos os tipos. Tem escola só para autista, tem escola só para autista com base no modelo DR, tem escola só para autista com base no modelo do ABA, tem escolas só para autistas com base no soletração, como lá perto de mim era do S2C. Então, assim, existe uma série de possibilidades e os pais vão optar. E se ele não está satisfeito com o filho dele na escola pública, acredite, ele recebe o valor do IP, que é o PEI, em dinheiro para ele levar para uma escola onde a família se sinta mais à vontade. Isso é uma loucura, é muito bom. A gente não consegue um formato desse no Brasil, mas a gente tem aqui as duas opções. Escolas públicas que precisam receber esses alunos, né? E precisam receber isso com qualidade, oferecendo um serviço de qualidade, oferecendo mediadores sim, capacitando os mediadores, capacitando os professores, permitindo que todos possam fazer um bom trabalho e que são capazes sim de receber crianças nível 1, 2 ou 3 de suporte, dependendo exclusivamente da capacitação da equipe. E você tem escolas especializadas, como a escola da Berenice Piana, a escola clínica Escola do Autismo, né, que foi criada pela Berenice Piana, que é um trabalho só com autistas, que eu acho fantástico, porque muitas vezes quando você junta autistas e não autistas, né, com outras síndromes, pelos autistas serem mais complexos, né, eles acabam sendo deixados de lado, e aí você não tem um trabalho especializado para ele, demanda muita especialização, né, muita capacitação. Você tem as APAES, você tem outras escolas. Quem decide onde o aluno vai ficar é a família, é a mãe, o pai, que vai decidir onde ela fica mais confortável, e não o poder público. O que o poder público tem que fazer é oferecer todos esses serviços de qualidade, oferecer todos esses serviços com respeito, com amor, e não só amor, com conhecimento, treinar, capacitar as equipes para que elas possam de fato oferecer um serviço com respeito. Aí só assim a gente vai poder falar de inclusão, porque enquanto a gente não oferece, hoje está essa briga de não vai salvar essa paz, não vai. Eu sou muito a favor das escolas regulares, porque eu tive uma escola regular. Eu tive uma escola regular que recebeu autistas de todos os níveis, e inclusive outras patologias também, outros transtornos, e foram todos muito incluídos. Para vocês terem uma ideia, dos 230 alunos que nós tínhamos na escola, 90 mediadores, e isso porque eu tinha mediador com 2 alunos, porque quem decidia isso? A própria equipe. A gente tinha uma equipe multidisciplinar, coordenado na época pela Helena Gueiros, que fazia essa triagem. O trabalho, o envolvimento dos diretores, da Eliane, que era diretora-geral, da Jeane, todos os coordenadores, da Simoni, enfim, toda a equipe, eu sei que vai faltar alguém, mas toda a equipe se envolvia de uma forma que a coisa acontecia muito bem. Então, assim, isso é possível, e a gente não está falando de coisas mirabolantes. A gente já tinha lá, né? Tinha tirolesa para fazer regulação dos meninos, mas isso não é preciso, um balanço resolve. Tem soluções práticas e baratas para acomodação. E escola especializada não negligencia o conteúdo acadêmico. Todo aluno tem direito ao conteúdo acadêmico. Ele não está aí na escola só para socializar, só para ter contato com os outros. Ele tem direito ao conteúdo acadêmico, ele tem direito à comunicação alternativa aumentativa nos 2 casos. Então, assim, a gente precisa aprender a respeitar mais os alunos, presumir competência, porque se a gente não tem certeza, na dúvida, vamos presumir competência e dar condições de fato de que esses alunos possam crescer e vão com certeza nos surpreender. Então era isso, vamos para o próximo vídeo.